Jair Bolsonaro não será preso. Medida que veio da Justiça. Porém, estamos agora com a informação de que saiu a decisão de Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro não será preso por ter descumprido, e aí eu faço ressalvas nesse descumprido, porque esse descumprir, esse verbo gerou muitas dúvidas. Se Jair Bolsonaro teria de fato descumprido uma medida cautelar, você tem ali muita gente que foi totalmente contrária a essa interpretação dele ter descumprido uma medida cautelar. Quem é que nos traz essa informação? Luísa Martins. Apuração de Luísa Martins, nossa analista de política aqui da CNN Brasil, que nos conta a decisão de Alexandre de Moraes. Quero te ouvir, Larissa Rodrigues, Clarissa Oliveira. Eu vou inverter aqui e começar com a Larissa, porque ela já destaca pra gente uma parte. Por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. É o que diz a página 7. Aliás, já tenho aí para você também uma página, da decisão, e eu já passo para a Larissa Rodrigues. Então, em decisão, referendada pela primeira turma do Supremo, em sessão virtual extraordinária, a que nós já acompanhamos, foram impostas algumas das medidas cautelares. Isso aí é a parte que diz das medidas que foram impostas na sexta-feira passada por Alexandre de Moraes, monocraticamente, que depois também foi conferido na primeira turma, com exceção de Luiz Fux, o ministro, foi acompanhado pelos demais ministros. E ali, Larissa, no fim, em destaque, em negrito, o item 4, proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Larissa. Exatamente, Elias. Então sai hoje, a gente até brincava mais cedo. Será que vai deixar para sair sexta-feira, né? Que as coisas costumam acontecer muito neste país. Já veio na sexta-feira. Dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes poupou um pouco o fim de semana dos jornalistas. Mas vamos lá. Lendo aqui uma decisão de 7 páginas, estamos como sempre nessa força-tarefa. Enquanto eu vou falando, Isabel também está procurando outros pedaços importantes dessa decisão. Mas até agora, o que me chama muito a atenção, Elisa, é na página 7 ali no finzinho, se a gente conseguir espelhar, esse pedaço da decisão que eu até compartilhei com a gente aí no grupo, quando o ministro Alexandre de Moraes então fala em decisão tomada ali por Jair Bolsonaro ao mostrar a tornozeleira, uma irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento. Então ele fala, houve, por parte de Jair Bolsonaro, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, um momento que ele teria descumprido, mas de forma isolada, as medidas cautelares e as determinações por parte do ministro Alexandre de Moraes. E ele segue falando que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, então por isso, segundo o ministro Alexandre de Moraes, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. A partir deste momento, então, não decidiu prender Jair Bolsonaro por aquele fato que, na opinião de Alexandre de Moraes, foi isolado na Câmara dos Deputados, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro mostra a tornozeleira e conversa com a imprensa. Mas tem um pedaço ali no final que é importante a gente destacar. Deixo de converter as medidas cautelares em prisão, diz Alexandre de Moraes, portanto, advertindo o réu que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Taine Mello está ao vivo conosco e vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa decisão, esse reforço feito pelo ministro Alexandre de Moraes, ele advertindo, o comportamento e a postura do ex-presidente da República e o que mais ele reforçou, Taine, nessa decisão. Muito bom dia, uma excelente quinta-feira para você. Oi, Cássio, ótimo dia a você, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Separei alguns trechos aqui importantes, você já muito bem deu o resumo, reforçou as medidas cautelares e disse que o ex-presidente cometeu uma irregularidade isolada e, portanto, não cabe decretar prisão preventiva. O ministro disse na decisão, abre aspas, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. Fecha aspas, então, dessa forma, ele escreveu, concluiu, aí deixando claro que se houver algum outro descumprimento, então, vai haver a conversão, então, dessas medidas cautelares, Cássio? O Moraes, ele disse ainda sobre aquela parte da decisão que estava confusa, tanto para a defesa quanto também para os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro,
até para ministros da Suprema Corte, que também falaram que ele tinha que esclarecer melhor na decisão o que o Bolsonaro podia ou não fazer, ele destacou que não proibiu o Bolsonaro de conceder entrevistas a veículos de comunicação e que o que ficou proibido foi usar as redes sociais de forma direta ou por meio de terceiros. Ele disse também que discursos em eventos públicos e privados também não foram proibidos, mas ele disse que o ex-presidente deve respeitar os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Então, ele disse que a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17 de julho, pela decisão do dia 21 de julho, deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção de práticas de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Ou seja, o Bolsonaro ele pode, então, dar entrevista, inclusive a gente está aqui agora acompanhando todo o dia dele aqui em Brasília, na expectativa, inclusive, de que ele já dê alguma declaração, agora que está claro que ele pode falar sim com a gente da imprensa, só não pode usar esse momento, usar essas declarações para postar em redes sociais, nem nas dele e nem nas de terceiros. Um outro trecho, Cassius, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre a irregularidade pontual, né, essa irregularidade que não caberia prisão preventiva, mas deixou claro que houve uma irregularidade, o ministro diz o seguinte, abre aspas: efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, então sem notícia de outro tipo de irregularidade que foi cometida, então, fecha aspas, Cassius. Esses são alguns pontos dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu já até fiz contato aqui com a defesa para saber o que a defesa achou desse parecer, né, do ministro Moraes. Estava todo mundo naquela expectativa para saber se ele ia decretar alguma prisão preventiva, alguma possível prisão domiciliar. Essa também foi uma possibilidade levantada bastante aqui ontem na sede do PL, nos bastidores, claro. Eu até conversei com o Sóstenes Cavalcante ontem, líder do PL, sobre essa questão. E agora, então, o ministro Moraes batendo o martelo, saiu a decisão, acabou o silêncio, então não tem mais silêncio do Moraes, já disse aí o que pode ou não fazer. E agora a gente fica na expectativa, claro, de uma declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora devidamente autorizado, só não podendo replicar declarações, replicar entrevistas em redes sociais, lembrando que nem na dele, que ele já está proibido, e nem na de outras pessoas, dos filhos, da esposa Michele Bolsonaro, enfim, todos os aliados também. E a gente aqui fica aguardando, Cassius, para a gente ver se vai ter algum quebra-queixo, né, alguma entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também aguardamos o posicionamento da defesa diante dessa nova decisão. Cassius. Perfeito, Tânia. Segue com a gente, porque a gente vai conseguir ainda destrinchar um pouquinho mais dessa decisão que foi proferida há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes. Ontem mesmo, eu e a Tânia estava trazendo alguns caminhos que o próprio ministro poderia trazer, ou pelo menos, né, aí divulgar. Seria ele mesmo tomar uma decisão sozinho, de forma isolada, como aconteceu agora, podia encaminhar e pedir um parecer para a Procuradoria-Geral da República, se entende que houve um descumprimento ou não, e o próprio ministro Alexandre de Moraes poderia aumentar essas sanções, por exemplo, um pedido de prisão preventiva. A gente também vai conversar com especialistas para entender um pouquinho mais essa questão jurídica. Ou seja, que ele identificou, por meio também das investigações, né, do inquérito das milícias digitais, também da suposta tentativa de golpe de Estado, que era muito utilizada nas redes sociais, muito por vezes não de forma direta, mas também de forma de terceiros. Então, quando na segunda-feira o próprio ex-presidente foi até a Câmara dos Deputados, né, falou com os parlamentares, marcou uma entrevista coletiva com a imprensa, acabou logo depois cancelando essa entrevista coletiva, mas fez uma manifestação à imprensa dentro da Câmara, que é conhecida como a Casa do Povo. Isso, na visão do ministro Alexandre de Moraes, foi aí um instrumento, né, um subterfúgio que ele utilizou para que esse conteúdo, para que a presença dele, para que a narrativa dele fosse replicada e compartilhada por terceiros. Aí entra aliados, entra aí parlamentares do PL, pode entrar aí, né, familiares, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, e tudo isso está sendo, então, explicado. Por isso que o ex-presidente não está proibido de conceder entrevista, como ele deu também entrevista para o nosso repórter
o Túlio Amâncio, falando um pouquinho, né, sobre essas medidas cautelares. Ele não estava proibido de dar essa entrevista, ele estava proibido de utilizar esses subterfúgios, utilizar, né, alguma atmosfera em si, para que a narrativa fosse construída de outra forma. Isso ele está proibido, que foram colocadas aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, tanto por políticos como também por aliados, ou até mesmo, né, por terceiro, outras pessoas próximas, né, por pessoas que defendem, até mesmo por eleitores. Tudo isso acabou, de certa forma, né, aí, aumentando ainda mais, né, ou teria uma finalidade de fazer uma pressão nos ministros da Suprema Corte e também outras autoridades para que conseguisse reverter a situação que o Brasil está enfrentando. Ou seja, o que foi? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou, né, impondo tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Isso, claro, gerou, né, uma preocupação muito grande, principalmente pelos principais setores da nossa economia, que devem sofrer bastante, né, prejuízos e perdas grandes com a limitação de exportação de produtos devido a essa sobretaxa. E uma das condicionais que foram impostas, isso quem falou não fui eu, Cassius, não foi, enfim, qualquer outro jornalista, e sim o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o próprio presidente norte-americano Donald Trump, de que era melhor, né, que o Bolsonaro fosse julgado nas urnas e não pelo Supremo Tribunal Federal, e que a retirada da taxação só seria, gente, inclusive, aí, né, podemos dizer assim, causada, caso fosse também aprovado um projeto de anistia a todos os envolvidos do 8 de janeiro. Então, essa condicional de taxar o Brasil, né, ou seja, com viés político, seria também uma das causas ou essa finalidade que o ministro Alexandre de Moraes acabou destacando. E aqui, gente, trazendo inclusive um recado extremamente forte e importante que o ministro fez nessa decisão. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Então, mais um recado dado pelo ministro Alexandre de Moraes, não só aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também a todos os envolvidos, né, nesse esquema que o ministro Alexandre de Moraes falou, né, nessa milícia digital. E aqui, por fim, um exemplo que ele trouxe do modus operandi de forma ilícita, utilizado com essa finalidade para que o ex-presidente, né, consiga o seu objetivo pessoal, que é a sua liberdade, ou enfim, né? E aqui foi uma repostagem feita pelo Eduardo Bolsonaro, o filho do ex-presidente, que até então estava nos Estados Unidos. Aí, né, inclusive, tem um inquérito aberto para investigar as ações dele, né, em solo norte-americano contra as autoridades brasileiras. Ele acabou replicando seria com a finalidade, então, para falar ou criticar as ações dos ministros da Suprema Corte, como também várias outras retaliações que vieram por parte do governo norte-americano, como também a suspensão dos vistos dos ministros do STF.